Oi, pessoal. Oi, acho que tá só eu e tu. Agora entrou mais gente. Sim. Pessoal, demorou porque demora para gravar. Nem que eu tenha que gravar depois de novo para vocês, qualquer coisa. Mas demora muito a gravação. Achei que era mais rápido. Estão me escutando aí? Sim. Tá. Eu vou começando à medida que mais alguém quiser entrar aqui, me aparece aqui, eu vou liberando, mas vamos reiniciando então. Então, eu parei ali na ortografia, né, nas contraindicações do que possa vir a acontecer, Prof, posso fazer uma pergunta? claro. Que nem o antialérgico tomado para tomo, mas ele também não é 100% para alergias graves, ele seria para alergias leves, né? No caso, também não pagaria a pena tomar se fosse para dar um edema de glote, que é o mais perigoso. Sim, na verdade, muitas clínicas, que nem eu falei antes, em parte eu não acho correto. Eles, às vezes, esperam acontecer alguma situação. Mas, assim, ó, dentro do teu comentário aí, o certo seria se precaver, né? Mas não é que seja 100%, não. Na verdade, eu vou dizer para vocês que nada é 100%, né? Um próprio procedimento, aqui como a ortografia que a gente vai falar, não é 100%. Porque o nosso organismo ele pode rejeitar muitas coisas. No caso, tanto da tomo como da ressonância, ou mesmo aqui nesse meio de contraste. Então, assim, a gente corre alguns riscos, mas o risco ele está sendo assinado pelo paciente do que possa vir a acontecer. O que pode acontecer, que a gente falou ontem ali? No vermelhidão, no inchaço, em feridas, talvez até bolhas, né? Que venham a estourar em 24 horas, uma série de coisas que podem prejudicar. Mostrei para vocês ali o processo de conjuntivite alérgico, até mesmo inflamatório pode acontecer. Mas assim, ó, eu vou dizer para vocês assim, aqui de 10 pacientes pode acontecer com 2. Com 10 pacientes pode acontecer com 1. Então, as clínicas acabam não fornecendo a prevenção, né? Algumas sim, casos raros. Eu diria sim que casos raros de pacientes, neste caso aqui, seriam às vezes normalmente clínicas que já foram autuadas por alguma coisa que possa ter acontecido. Mas para quem estava em aula ontem, uma coisa que eu citei, que precisa ter um controle rígido, mas rígido mesmo, é a questão do controle de validade daquele contraste, para que ele não venha a prejudicar. Então, isso sim pode acontecer. Alguma dúvida até aqui? Não, tranquilo, obrigada. Tá. Aqui também, gente, o que acontece na questão de entender melhor o exame do contrastado para a ortografia do joelho, tá? Na literatura, nas reportagens, dizem que a ortografia surgiu há 10 anos. 10 anos aqui, porque, na verdade, já existe há muito tempo, há muitos anos. Muitos traumatologistas trabalham, não são todos os traumatos que trabalham com a ortografia. A mesma coisa, a gente muitas vezes sabe que tem alguns pacientes que pode acontecer de ter a noção de que vai fazer uma ortografia, que pode fazer com contraste ou sem contraste, enfim, normalmente se faz até com duplo contraste, para conseguir ver mais detalhadamente a definição do que está acontecendo ali com a articulação, se é metade da articulação que está sendo prejudicada, se é a totalização 100% de uma articulação, que aí sim, muitas vezes é preciso colocar uma prótese, inclusive, fazer um procedimento cirúrgico de acordo com o problema que a gente está visualizando ali na artroscopia, né? Ninguém vai fazer um exame que, às vezes, é só fazer o exame. Às vezes é interrompido um exame justamente no sentido de que nós vamos chamar o radiologista e ele vai dizer, não, só um pouquinho, a situação aqui é outra. Nós estamos fazendo um meio de contraste e aí ele vai conversar com o paciente para esclarecer que nós vamos ter que fazer uma investigação maior e que ele vai conversar com o médico traumatologista que está solicitando a artrografia, né? Podemos ocorrer um caso aqui conosco de nós chegarmos numa sala para ver
Deixa eu só ver uma mensagem que está vindo aqui. Tem alguém querendo entrar. Tá. Então, assim, pode acontecer de o paciente estar com tudo pronto, a sala preparada, o paciente ali para fazer um duplo contraste, com o contraste positivo e negativo, que a gente chama quando é duplo contraste. São 2 tipos de contrastes diferentes, né? Um com uma oleosidade maior, que é o positivo, e, de repente, o médico vai ver as primeiras imagens que nós vamos fazer de joelho, que a gente chama de imagem padrão, as primeiras ali, né, o carro-chefe, e, de repente, nós somos parados, vamos ter que parar o exame e o médico suspender, onde ele vai, então, conversar, sim, com o médico que está solicitando, né? E isso pode acontecer, vai ser interrompido, nós não vamos poder dar continuidade. Mas a maioria dos casos não dá problemas maiores, né? O que aparece principalmente na situação de um paciente que precisa fazer uma artroscopia? Geralmente, vocês têm 2 imagens aí. Então, uma que o paciente está segurando ali o joelho dele, né? E a outra que aparece bem ali, a patela. E a patela, juntamente com o sulco patelar, que na verdade é uma proteção, uma borda da patela, muitas vezes está bem prejudicada. É como se fosse rasgar um tecido. E aí sim, esse paciente, ao invés de fazer um procedimento de artroscopia, acaba indo para um bloco cirúrgico. Claro que nem sempre naquele momento, depende se ele está num hospital, se ele está num bloco cirúrgico, se ele está num ambulatório fazendo uma artroscopia, que é possível também, se tiver as ferramentas que o traumatologista necessita, mas tudo ao seu tempo, no sentido de descobrir sempre o histórico clínico do paciente. Então, muitas vezes, o paciente passou por um traumatologista, e ele pode ser atendido muitas vezes por mais de um, fazer comparações. E, às vezes, um médico solicita a artroscopia e o outro verifica que a artroscopia não vai adiantar nada, que ele vai ter que ir para um procedimento cirúrgico, inclusive uma colocação de prótese, ou uma cirurgia de um ligamento cruzado, uma cirurgia de um menisco, uma cirurgia na patela, aonde a patela com problema do menisco, ela não faz mais o movimento de flexibilidade, não vai flexionar o joelho, não vai, o joelho não vai fazer o papel dele, que é exatamente a dobradura, a dobradiça, e aí é prejudicado. Então, professora, estão pedindo para aceitar lá. Pode. Deixa eu ver aqui. Ué, não veio nada aqui para mim. Sim, aqui aparece para mim que a Alice está aguardando para entrar, mas não vem o chamado dela aqui para mim, que estranho. Oi, prof, eu consegui acessar já, tá bom? Conseguiu? Ah, então tá. Sim, obrigada. Tá, obrigada. Obrigada eu. Ô, prof, nesses casos que é feita a artroscopia, que dá a visualização onde a gente vê que perdeu um pouco da cartilagem ali, o líquido sinovial, nesses casos, quando eles fazem aquela injeção, injetando líquido, que várias pessoas... É isso, que eles injetam líquido, eles conseguem ver essa falta do líquido do joelho somente na artroscopia ou eles conseguem visualizar em algum outro exame como a ressonância? Isso aí é possível verificar tanto na ressonância como conforme numa ultrassonografia, se não estiver num processo muito agressivo, porque quando é um processo agressivo, acaba inflamando todo o joelho, toda a parte patelar, e aí acaba prejudicando a imagem, tem que ser uma ressonância mesmo. A ultrassonografia não vai mostrar o suficiente. Mas tem como ver, além da artroscopia, sim, na ressonância, ou então na ecografia, um caso menor, né? Uma situação inicial. Só que assim, gente, hoje o exame, o carro-chefe da investigação das articulações ósseas, realmente é a ressonância, né? Lembram que eu falei ontem que muitas vezes vocês vão ir de contra um médico, um radiologista, um supervisor que vai dizer para vocês assim, não, faz sim. E vocês vão dizer assim, não, o paciente está com púrito, cheio de pus,
o paciente está com sangramento, o paciente não consegue se mexer, o paciente, eu não sei se isso aqui se vai adiantar um exame com contraste, e vocês vão ter que atuar. E muitas coisas a gente vai contra a profissão, né? E, infelizmente, acontecem ainda muitos erros. Aqui em Novo Hamburgo mesmo, eu não sei se todos são de Novo Hamburgo ou não, mas em Novo Hamburgo nós tivemos um episódio que tem mais ou menos em torno de uns 3 anos, ele ainda corre um processo, um que eu sei, né? Tantos outros que a gente nem sabe, de uma pessoa, por exemplo, que abriram a perna errada e fizeram uma cirurgia. Não tinha problema na outra perna. E a perna que tinha problema, porque no raio-x não foi colocado a perna direita e a esquerda, ou seja, tíbia e fíbula, né? E abriram a perna errada, o local errado, e operaram uma coisa que não tinha problema. E assim, nós muitas vezes vamos ter que fazer um exame que a gente não é a favor, que muitas vezes a gente sabe que vai só prejudicar ainda mais o paciente, ele está ali gemendo de dor, está com problema na articulação, não tem como visualizar corretamente no raio-x. O primeiro raio-x que fizemos de joelho desse paciente já está apresentando algum problema. É óbvio que se a gente não consegue identificar o suficiente, o que é não identificar o suficiente? É quando a imagem está totalmente escura ou totalmente clara. O KV, ele deixa a imagem bem mais clara, mas a gente sabe que a gente usou um regime de protocolo correto. Lá, quando a gente fizer o projeto integrador no final do curso para preparo de estágio, muitas vezes eu vou repetir com vocês e nós vamos visualizar as imagens lá no laboratório, que eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui foi excesso de KV, isso aqui foi excesso de MAS, MAS deixa a imagem mais escura. Mas, normalmente, quando uma pessoa vai fazer um raio-x de joelho, por exemplo, ou de qualquer outra região estrutural do corpo, e aparece claro demais, a gente pode imaginar que tem uma patologia sim, porque todo o processo inflamatório, ele some num exame. Desculpe, ele não é que ele some no exame, ele deixa ilegível o exame. Um exemplo que eu vou dar para vocês, uma mulher vai fazer lá uma ultrassonografia, vai fazer uma ressonância magnética, e aí descobre que não tem mais o ovário, sumiu um ovário, ou sumiu um útero, cadê? Não aparece. E a imagem está totalmente clara, igual uma mancha de algodão. Pode ter certeza que ali tem um big de um processo inflamatório. Então, isso muitas vezes acontece, de prejudicar o nosso exame. E nós acharmos e trocarmos alguma ideia com o próprio radiologista, médico radiologista, ou o supervisor, e eles dizerem, não, nós vamos fazer esse exame sim. Está aqui a prescrição e nós vamos fazer. Gente, isso é quem não tem sensibilidade com o ser humano, que é o paciente. Então, isso muitas vezes vai de desencontro com algumas informações e ações corretas dentro da radiologia, né? Porque a artroscopia, ela é um exame que tem a tendência para melhorar e trabalhar em cima dos ligamentos que a gente vai falar aqui agora. Então, eu botei aqui uma imagem para vocês já terem uma ideia do que é um raio-x que vocês vão fazer e que vai estar pronto lá, intacto, né? Vai aparecer lá um raio-x de joelho, aonde a gente consegue aqui já ter uma boa noção das estruturas. No próximo componente que vocês vão ter de patologia radiológica, vocês vão trabalhar com imagens assim, né? Conhecer as estruturas, aquilo que o Aldrin vai estar reforçando com vocês vão estar tendo também em patologia radiológica, mas daí imaginologia, imagem. Tem muitas pessoas que se formam em radiologia e que futuramente vão se especializando em imaginologia. Tanto que eu conversei com a diretora hoje que eu disse, se o professor Jason não puder dar aula para TR3, patologia radiológica, vamos pegar a Daiane, que é formada na URSS por imaginologia, ela é excelente em imaginologia, porque o bom aluno técnico, ele tem que saber que a anatomia que ele tem que conhecer, ela tem que ser compreendida na imagem sombreada, em tons de cinza. E é assim que a gente estuda raio-x. Então, vamos que essa imagem aqui, que está completamente normal do joelho, né? O que acontece aqui com ela? Entre osso com osso, o de cima ali seria o fêmur, tá? Ali o 3, né? Vocês conseguem visualizar, certo? Conseguem ver? Sim.
Tá. Sim. Então, ali, o osso do fêmur, ele tem uma ligação no contorno que ele tem ali da cabeça do fêmur, que a gente chama de epífise, que vocês devem ter aprendido em anatomia, tem uma junção com outro osso, que daí nós temos ali, então, o número 2, que é a tíbia, que é o osso maior da perna do que a fíbula, que diz ali o 4. Entre esse osso, quando existe uma anormalidade, uma falta de cartilagem, ele vai estar grudado, não vai ter essa separação. E a maioria dos pacientes que chegam nos centros de imagem, nos setores de radiologia, nos hospitais, eles apresentam problemas de ligamento que podem se romper, é como se fossem fios de linha, né? E nós temos vários ligamentos. E aí também, muitas vezes, o desgaste ósseo, aqui o osso está com seu contorno normal, patologia radiológica, a gente estuda o contorno arquitetural de um osso. O paciente pode ter um desgaste de osso, ele pode ter uma deformidade óssea congênita, que não vai ter este formato aqui do osso. Então, isso tudo são deficiências que muitas vezes não adianta uma artroscopia. A artroscopia vai trabalhar em cima da articulação, que seria entre osso com osso. Se tiver outra deficiência, eu sempre digo, eu repito isso muitas vezes em sala de aula, salve-se quem puder, porque aí vai cair na mão de um traumatologista que vai saber fazer uma cirurgia de correção óssea, teria que corrigir um osso, e aí corrigir é raspar um osso e tentar deixar ele o mais próximo possível da sua forma, para juntar com outro osso e a sua articulação. Isso não é para qualquer traumatologista. E muitas vezes eles utilizam próteses, só que vocês vão ver cenas que eu vi dentro de hospital. O camarada está lá deitado, anestesiado, na mesa, já para fazer um procedimento, nem sempre a artroscopia, e sim, no caso aqui, que eu quero falar, uma cirurgia, e o osso que vai ser mexido, vamos pegar o exemplo do 3 aqui, o fêmur. O médico lá quer colocar uma prótese nesse fêmur. O paciente está com um raio-x normal, mas o fêmur está apresentando, de repente, uma deformidade. Uma deformidade que a pessoa até nasceu com essa deformidade, que chamamos de deformidade congênita. A pessoa nasceu com o problema. E aí o médico quer colocar uma prótese porque o osso já está ficando menor, já está prejudicando a junção ali com a patela, com a tíbia e a fíbula, e ele vai colocar a prótese, mas não fez uma densitometria óssea no paciente. Ele não sabe a força resistente desse osso. Ele não fez uma densitometria óssea para verificar como é que está a força. Quando ele colocou a prótese, é como se fosse triturar um osso. Ele começa a desmineralizar. A partir do momento que começa uma desmineralização óssea, começa uma perda total de um osso, que pode levar 5 meses, 5 anos, 2 meses, 2 semanas, desmineraliza. Esse paciente não tem cálcio. Por isso que a maioria pensa que um bebê lá no seu carrinho vai ter que ficar meia hora tomando sol. 10 minutos basta. Eu disse antes para vocês, no outro link ali, no outro Zoom, que uma pessoa precisa saber o controle ali da densidade de massa óssea, né, na densitometria, e que a concentração de cálcio é no punho, no quadril, na bacia, né, e na coluna. Se esse bebê precisa de 10 minutos de sol para pegar no punho, que a gente até pode fazer pegar também no antebraço, no rádio e ulna, o adulto não passa a ser diferente. E aí, quando um paciente vai para uma mesa cirúrgica, muitos médicos inventam coisas de fazer cirurgias sem fazer uma densitometria óssea, ou pelo menos fazer uma ressonância magnética dessa articulação e vão direto para o bloco. Claro que vocês vão ver paciente chegando numa emergência que não dá tempo de fazer densito, não dá tempo de fazer uma ressonância.
Então, realmente, salve-se quem puder. E aí são casos e casos que vão surgindo no decorrer da caminhada de vocês. Nós temos aqui uma imagem dos ligamentos, eu coloquei aqui para relembrar vocês. Muitos talvez tenham apostila, muitos talvez tenham do material lá do Aldrin, mas a gente precisa entender que esses ligamentos e a cartilagem são a principal junção de um joelho, a principal junção de um ombro, e que nós vamos ter que trabalhar sempre pensando no que liga os ossos. Se vocês aprenderam morfologia óssea, se vocês aprenderam fisiologia humana, se vocês vão ter as aulas ali com o Prof. Aldrin, é óbvio que nós temos que nos preocupar com o que faz a junção disso tudo. Porque o paciente pode ter um prejuízo sério no seu osso acarretado pela articulação, que é a união, né? Que é o que junta. E o ser humano, ele chega num setor, ele não sabe o que são os ligamentos. E nós temos que observar muito isso. Ah, Prof. Leila, mas eu estou fazendo radiologia para fazer imagem, eu não vou laudar, ok? Mas quantos de vocês, talvez, se não aconteceu com vocês e que não aconteça, mas ouviram de alguém um dia dizer que, eu fui fazer um raio-x lá e eu não tinha nada, mas também ninguém me perguntou nada. Eu falei alguma coisa dos meus sintomas. Só que depois eu fui fazer mais 5, 6 exames e nunca ninguém encontra o meu problema. Aí, de repente, um dia cai na mão de um bom médico, né? Ou cai na mão de um bom convênio, vai fazer um exame melhor e vai aparecer os problemas ligamentares, os problemas de junção, aonde realmente a cartilagem e o ligamento são importantes, porque senão o nosso esqueleto, nós pessoas, o esqueleto Zé que está lá no laboratório, não vai funcionar. É igual um quebra-cabeça. Tem que juntar peça com peça, tem que juntar osso com osso, articulação e ligamento. Então, o que é importante nós aprendermos isso tudo? Porque na hora que vocês vão ser atendidos um dia, vão ser questionados, o exame que vocês esperam é de um bom resultado. Nem mais ou menos, nem talvez. Ou é ou não é. Radiologia é isso. Ou tem ou não tem uma patologia. E muitas coisas agravantes acontecem nos setores porque os técnicos não falam direito com o paciente. Eles pegam uma prescrição na mão, vão lá, explicam que vai acontecer o exame, pede para não se mexer e raio. E aí a imagem que saiu. Depois o diagnóstico é em cima daquilo ali. Agora, vocês vão ver a diferença e vocês vão sentir isso na mão dos supervisores que vocês pegarem nos estágios, porque eu sou muito chata. Eu cobro, inclusive, dos supervisores, aquilo que é para focar, principalmente para não fazer feio lá na profissão. Antes de me reunir com eles, para ver os estágios de vocês, quando eu vou pedir a parceria, eu já foco muito isso, porque eu sei de alunos que já se formaram e que passaram trabalho lá fora. Eu sei o que eu passei. Eu ontem na sala disse para vocês que como eu estava chateada com a situação que vinha acontecendo com a TR3, eu não sosseguei enquanto eu não fui, depois que eu conheci a Caroline, que ela também recebeu, que eu recebi a confiança dela, para que nós nos reuníssemos, porque eu sei o que faltou na minha faculdade. Eu sei as coisas que são competentes a um bom profissional, e que as coisas internas dentro da instituição, ou dentro do ensino dos nossos professores, não pode falhar. Porque vocês precisam ser detalhistas, vocês precisam entender o que leva a uma luxação, o que leva a fazer uma artroscopia, que é o que nós estamos falando aqui, e que seja de ombro ou de joelho. Não adianta a gente saber que simplesmente existe o exame. Não adianta a gente saber numa entrevista que sim, existe artroscopia. Para quê? Porque vai conseguir, de repente, fazer com que melhore a articulação do camarada lá. Tá, mas e aí, se tiver mais algum problema, quais são os problemas que pode acontecer de evitar uma artroscopia? Ora, as inflamações de ligamento, os problemas patológicos que, de repente, a pessoa tem nos ossos que vão ser mexidos junto a essa articulação, exemplo que eu dei há pouco aqui, o fêmur, tíbia e fíbula. O paciente pode estar doente do osso e não poder fazer uma artroscopia. Ele pode estar com problema ligamentar
e não poder fazer artroscopia porque ela não vai fazer efeito. Para quem não sabe aqui da turma, conforme nós estivermos intoxicados de medicação ou estivermos tendo um processo inflamatório, a anestesia não pega. A anestesia não faz efeito. É a mesma coisa que fazer uma artroscopia num local que está cheio de inflamação de ligamentos, ligamentos rompidos, e que eu quero resolver a articulação e não vou conseguir. Vai ser uma cirurgia sem sucesso, mas o convênio lá vai cobrar. O médico particular vai cobrar. O que vai resultar? Vai resultar naquele paciente que um dia depois, 2 dias depois, 2 semanas depois, vai voltar no consultório e vai dizer, doutor, eu fiz uma cirurgia que não adiantou nada. Só que o médico não falou para ele que ele tinha outras complicações e que teria que fazer outro tipo de cirurgia. Gente, vocês vão ver situações em que muitas vezes, como eu falei antes, que às vezes uma artroscopia está agendada, né? E quando chega na hora do paciente, ele não vai conseguir fazer. Vai ser rompido aquele exame, né? Vai ser cancelado aquele procedimento. Então, assim são cirurgias. Numa cirurgia que o médico vai abrir, ou numa artroscopia que ele vai iniciar e que está aparecendo alguma situação problemática, fecha-se o local, a região, costura, né? Pontos, e marca-se, ou melhor, remarca-se um novo procedimento adequado. Vocês tenho certeza que vão passar por situações que vocês vão dizer assim, lá vem o camarada de novo fazer o mesmo raio-x. Nossa, lá vem o paciente que fez cirurgia, já fez o raio-x pós-cirúrgico, fazer uma comparação com os exames anteriores e durante a cirurgia, e vai fazer outro raio-x. Ah, eu vou atender ele. Quando você vai atender ele, ele vai dizer, eu fiz uma cirurgia, mas eu não sei o que acontece. Eu tô com a mesma dor, eu tô com uma dor pior, eu tô com um problema. Antes eu caminhava mais ou menos, agora eu nem caminho. E isso são falhas de técnicos em radiologia, de muitas vezes o médico que atende. E sabe aonde eles colocam a culpa? Geralmente no médico radiologista. Porque ele vai fazer um laudo dentro daquilo que nós fizemos de imagem. Só que o médico traumatologista que vai fazer essas cirurgias, ele tem que ter a noção daquilo que eu estou falando. Temos excelentes médicos, inclusive aqui na nossa região, mas temos médicos que têm até medo de falar o nome. Eu mesma já trabalhei com um traumatologista que foi um caso sério, né? Que perdeu, inclusive, o CRM pela Unimed, mas atua no hospital municipal. E aí, como é que funciona? Né? Como é que conseguiu? Como é que está conseguindo? Não vai durar muito tempo se não tem mais o credenciamento. Como é que vai funcionar isso? Então, às vezes, o CREMERS até, conforme o processo, liberam, mas a pessoa não vai atuar muito tempo, porque a referência dela é péssima. Aqui, gente, ligamentos extracapsulares, tá? O que são os extracapsulares? Eu disse que nós temos uma cápsula, né? Que são exatamente as cartilagens que tem um líquido sinovial dentro. Lá no cérebro, nós temos semelhante, mas lá nós temos o líquor. Vocês devem ter ouvido falar isso quando aprenderam sobre crânio. E tanto o líquor cerebral como o líquido sinovial, eles trabalham justamente para não dar a rota de conflito osso com osso. Então, muitas vezes, os pacientes têm os ligamentos extracapsulares, que são os que estão aqui, prejudicados, porque a articulação não está trabalhando com líquido sinovial suficiente para alimentar a função dos ligamentos. Então, existe o ligamento colateral tibial, lá na tíbia. Então, aqui diz que é uma faixa larga achatada, né? Trabalha junto com o epicôndilo medial do fêmur, a face média da tíbia. Aí, só mesmo voltando lá nas aulas de anatomia, né? O ligamento colateral fibular, lá na fíbula, que vai se estender também do epicôndilo lateral. Ele pega uma parte da cabecinha da fíbula, aonde junta ali com o joelho. O ligamento intraarticular, que consiste de ligamentos cruzados, então eles são intraarticulares nos meniscos, trabalham junto com o menisco diretamente, né? Que é uma borda abaixo da patela.
Depois, os ligamentos cruzados anteriores e posteriores, que vão se estender até toda a fossa intercondilar do fêmur e da tíbia, que é exatamente aonde dá o encaixe da tíbia com a articulação do joelho, e o fêmur, a articulação com o joelho. Então, tem os ligamentos cruzados anteriores e posteriores, e dessa forma, a gente tem todo um preparo. A gente tem um preparo de deixar o paciente higienizado numa sala de radiologia, que vai estar equipada para realizar as imagens de raio-x. Mas não tem uma restrição especial com dietas e cuidados, como eu comentei ontem, que é o que a gente vai falar a partir de quinta-feira, nos exames esofágicos, duodenais, estômago, fígado, duodeno, a parte intestinal é diferente. Então, aqui, realmente, o paciente, nós não temos tanto trabalho com ele. Na verdade, nós preparamos ele ali na sala, né? Vamos verificar também se ele tem algum histórico, se ele já fez alguma cirurgia local, se ele já fez algum procedimento local, se naquele mesmo local ele já teve alguma queda, que ele bateu, ele pode apresentar um amassamentozinho ósseo, se ele tem dor naquele local, nós vamos anotar tudo ali para o médico ortopedista trabalhar, e nós vamos acompanhar esse médico ortopedista. Quando o pessoal se forma, muitos cruzam os braços, ficam com credenciamento e com o jaleco debaixo do braço, sem saber quais são os caminhos. Quando eu digo, às vezes, para o pessoal que a gente tem como atender todo mundo, só com um horário marcado, né? Tem alunos novos que, às vezes, até me surpreendem. Eles querem marcar um horário para saber o curso que eles estão fazendo. E tem alunos que eu estou pegando, que nem agora lá em Porto Alegre, eu assumi há 3 meses, com 91 alunos esperando estágio, porque não tinham estágios. E agora a gente vai colocando aos poucos. Mês passado eu coloquei 16, esse mês eu coloquei 11, daqui segunda-feira, agora dia 31, vão começar mais 8, e assim a gente vai, né? Entrei para trabalhar mesmo, tem que colocar a mão na massa. Mas o que eu me deparo? Com alunos que ainda não sabem as 12 áreas da radiologia, com alunos que não entenderam os tipos de contraste, os alunos que não entenderam por que um exame contrastado é diferente de uma toma e de uma ressonância. Poxa, mas não fez o curso? Nunca questionou? Terminou, encerrou, gabaritou uma prova e acha que sabe toda a situação de cada componente? Aí é que está a diferença, né? Nós temos que compreender. Decorar a radiologia, eu disse para vocês ontem, não se decora a radiologia, se compreende a radiologia, se compreende até aonde nós temos que chegar com o paciente. Qual é a nossa meta? Trabalhar em cima da sobrecura humana, fazer as melhores imagens, entender o que nós estamos fazendo, entender por que nós temos que saber anatomia, temos que saber patologia humana, que é a fisiologia, nós temos que entender que patologia é uma doença, né? Neoplasia é uma doença, e que a neoplasia é uma nova doença que chega no corpo humano, assim como pode chegar num joelho, assim como pode chegar num ombro, e que a evolução de um quadro de patologia se chama patogênese, ou seja, nós vamos fazer o que eu falei na sala ontem, um estadiamento, tomografia, ressonância, e muitas vezes o tipo de raio-x que nós temos que fazer num paciente é fazer um estadiamento. Nós temos que saber se aquele câncer que eu falei para vocês na sala ontem, se aquele câncer, ele está evoluindo ou não. Estadiamento é acompanhar a evolução do quadro, se o tratamento está fazendo efeito, se a medicação está fazendo efeito, se o anti-inflamatório está fazendo efeito, se a quimioterapia está fazendo efeito, se a radioterapia, as sessões nós vamos cessar ou não. Então, isso é a nossa missão na radiologia, entender as 12 áreas, entender o porquê de cada coisa. Então, a artrografia, quando vocês fizerem uma entrevista, talvez alguém pergunte, vou pegar aqui, estou vendo aqui a Fernanda Escobar e a Jace aqui. Fernanda, nas áreas da radiologia, se nós te colocarmos em algum setor aqui na radiologia, já ouviu falar em densitometria óssea? O que é densito? Jace, já ouviu falar em meios de contraste? O que é meio de contraste? Posso fazer meio de contraste em qualquer paciente? O que pode impedir um paciente ir para a mesa de exame e não poder fazer um meio de contraste?
E isso é ser técnica em radiologia. Entender o que está fazendo, não simplesmente respeitar as regras e não ter contradição. Por não ter contradição, muitas vezes, o técnico faz uma coisa, não consulta o seu supervisor e vai fazer, de repente, um preparo de um paciente para fazer um exame e ele está lá sangrando, com púrito, como eu falei antes, e o exame não pode acontecer. Então, nessas horas, não é só saber se é alérgico ou não é alérgico, é fazer uma concentração dentro do atendimento que a gente está fazendo. Que nem eu disse para vocês ontem, talvez vocês lembrem que eu disse que eu estava muito chateada pelo meu aluno não ser respeitado, que eu tento doar meus alunos para debaixo dos meus braços, e que eu não aceito desrespeito. Assim, eu não aceito desrespeito com o paciente. Vocês não querem ser desrespeitados a partir do momento que vocês estão sendo atendidos em algum setor. Então, hoje ainda acontece esse desrespeito. As pessoas, algumas ainda, não sabem o que é ética profissional. E aí, realmente, acontece o desvio de conduta, que é fazer um exame inadequado. E aí, aqui, eu só repeti 3 slides, porque o pessoal foi saindo ontem, e aí eu até comentei com quem ficou. Amanhã eu vou incluir no material da artroscopia. Então, assim, gente, existem efeitos colaterais dos contrastes iodados, tá? Então, assim, o iodo é algo muito forte. Então, nós temos que sempre estar atentos durante qualquer procedimento e também aqui para uma artroscopia, tanto de ombro como de joelho, ou os exames que nós vamos falando aqui nas aulas. Pode acontecer um efeito leve, de sensação de calor e dor, eritemas e náuseas e vômitos, ou seja, pode abrir a pele, pode dar tipo uma pele assada, né, com vermelhidão, pode ser uma pequena reação alérgica, mas nós temos que estar atentos. Também pode acontecer efeitos colaterais moderados, que acontece às vezes a urticária, com ou sem prurido, também vai abrir a pele e às vezes até sangramentos, tosse tipo irritação na garganta, pessoas que começam a espirrar do nada, repetitivamente durante a realização do exame, calafrios, sudorese, suar sem parar, a lipotimia e cefaleia, o paciente pode ter alguma disfunção na hora, confundindo com uma dor de cabeça, e situações mais agravantes, que é o acidente vascular, né? Pode dar uma rota de conflito cerebral aí, mas aí não é porque o contraste prejudicou a isso. Muitas vezes a pessoa tem um problema que quando nós questionamos na anamnese, perguntando se a pessoa está fazendo um tratamento, vão surgir vários questionamentos que vocês vão ver no decorrer da caminhada de vocês. Vocês estão atendendo e vocês mesmos vão construindo muitas vezes questionamentos. Convulsões, perda de consciência, edema periorbitário pode acontecer também, principalmente, inclusive, afetando também canal de audição, todo o cérebro, dores torácicas, dipneia grave, taquicardia, hipotensão, não consegue quase respirar, cianose e agitação, então pode dar, nessa hipotensão, cianose e agitação, vão dar problemas cardiovasculares que venham a prejudicar o nosso paciente. Normalmente, o primeiro sintoma é o vermelhidãozinho que o bonequinho aí do lado tem. Então, pode acontecer. Alguns têm inchaço da boca e dos olhos e nariz, dificuldade em respirar com chiado, dor abdominal, náuseas e vômitos que eu falei, sensação de uma bola na garganta, né? Fecha tudo. E ainda, como eu falei, situações cardiovasculares, o aumento dos batimentos cardíacos. Mas uma coisa que eu gostaria de focar muito para vocês é uma situação que ela não se repete a todo instante, mas que pode acontecer, que é a imagem dessa moça aqui, que são reações mais graves, né? Que podem acontecer de alguma substância, até de medicamento oral mesmo, tá? Ou mesmo endovenoso, acabar provocando um choque anafilático. Nós vamos, o técnico de enfermagem vai aplicar o contrastado e vai ser prejudicado com uma situação